Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a República da Espada, do Marechal Floriano Peixoto, período esse que vai de 1891 até 1894, contexto esse que vai suceder como vice do Marechal Deodoro da Fonseca. Beleza? Nós iremos falar sobre esse contexto, alguns aspectos muito importantes para a gente entender um quadro da República da Espada. Eu já publiquei aqui no YouTube, o vídeo sobre a República da Espada do Deodoro da Fonseca, que está aqui atrás no próximo vídeo, e nós temos agora a República da Espada de Marechal Floriano Peixoto. Beleza, pessoal? Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje irei falar para vocês o que foi esse contexto. Pessoal, note, o ponto crucial para a gente entender é que a República da Espada, ela não tem esse nome à toa. Ela chama de República da Espada porque ela foi extremamente, do ponto de vista contextual histórico, autoritário, com uma ideia de centralização do poder. Neste sentido, é aí que vai ganhar o apelido dos Marechais de Ferro. Beleza? Porque tudo que era o contrário floriano, jab, muito rápido. Então, pessoal, esse ponto é crucial para entender que eles, reprimiram, de certa forma, muito com a centralização política. Esse ponto é importante. Dom Pedro, Floriano Peixoto, ele não deveria assumir o cargo, até porque a Constituição de 1891 dizia que após 2 anos do primeiro governador, aí sim o vice poderia assumir caso eles fossem renunciar. Caso contrário, deveria acontecer uma nova eleição. Porém, dentro da brecha da lei, o que vai acontecer? O Marechal Floriano Peixoto, ele vai encontrar uma brecha da lei e vai dizer que como a primeira eleição, após o governo provisório, ela foi de certa forma indireta, então ele vai o quê? Vai se manter no poder. Disse que, essa Constituição aqui não vale não, só a próxima, porque a próxima vai ser uma eleição direta. Isso vai gerar muito problema. Porém, entretanto, todavia, Floriano Peixoto, ele vai ser conhecido como um dos primeiros, que nós temos o quê? A personalidade do culto ao líder. Ele que era uma figura muito importante, tinha criado hospitais, tinham criado algumas escolas, então ele vai ter o apoio popular. Junto com esse apoio popular, ele consegue o quê? Se manter no poder. Além disso, pessoal, os cafeicultores, que já não gostavam muito dessa centralidade política, ele vai também acabar agradando. De certa forma, ele consegue trazer uma estabilidade para aquele contexto. Claro, que teve ainda algumas revoltas dentro desse período, beleza? A partir disso, alguns generais observando, e alguns generais eram contra a centralização política do Marechal Floriano Peixoto, até porque ninguém pensa igual, eles vão criar um manifesto ali chamado o Manifesto dos 13 Generais de 1892, aonde se dizia o que era contra essa centralidade política, aonde se propagava uma ideia de descentralidade política, uma concepção de quê? De querer um governo mais federalista. Nesse sentido, o que vai acontecer? Floriano Peixoto vai reprimir. Ele era aquele cara que falava assim, se tu vir, tu vai tomar, hein? Inclusive, pessoal, é ele, que vai fazer a prisão desses opositores. E a partir disso, nós temos o que? No dia 10/4 de 1889, nós temos a decretação do estado de sítio. O que é um estado de sítio? Os alunos hoje me perguntaram presencial, que eu dou aula em cursinho presencial, O que é um estado de sítio? O estado de sítio é uma forma legislativa que o Poder Executivo ele utiliza geralmente em contexto de guerra para centralizar o poder. Porque imagina ele criar uma lei, mandar para o Congresso aprovar, voltar, ter todo aquele trâmite em contexto que precisa o quê? Ser papum. Então, é uma forma que o Congresso ele fecha, mas lembrando que o Congresso ele aprova esse estado de sítio, e aí nós temos o quê? Essa implementação de forma mais direta. E depois ele é julgado por tudo aquilo que ele foi utilizado. A gente sabe que o estado de sítio ele foi usado algumas vezes na história, mas nunca em sentido de forma legislativa, mas sim utilizado para o quê? Para se perpetuar e se manter no poder. E após o estado de sítio, pessoal, nós temos a partir de 1893 até 1895, até passando um pouco do seu governo, a Revolução Federalista, lá no contexto do Rio Grande do Sul.
onde é que dois grupos estavam brigando, os federalistas e os republicanos. Os federalistas defendiam uma ideia de descentralidade política, já que o Floriano Peixoto que ele centralizava cada vez mais o poder. E nesse sentido, né, o Júlio de Castilho, né, que vai criar, né, o partido do Rio Grandense, né? Ele vai o quê, né? E nós temos o Silvério Martins, que era o federalista, eles vão se opor, né, a outros grupos, como os grupos de centralizadores. O que o Floriano Peixoto nesse sentido ele vai fazer? Floriano Peixoto, pessoal, ele obviamente que ele vai ficar do lado dos centralizadores do poder. Nesse momento, a revolta da Armada, filho, começa já o quê? Já a ser implementada. Lembrando que nós tivemos a Armada 1 lá no contexto do Deodoro da Fonseca, agora nós vamos ter uma segunda revolta dos marinheiros. Lembrando que a maioria desses marinheiros eram até monarquistas, beleza? Esse ponto é muito importante. Inclusive, pessoal, voltando ao assunto do culto ao líder, o Floriano Peixoto é tão importante que ele que vai dar uma cidade lá em Santa Catarina com a ideia de Florianópolis, reprimindo a população. E aí, né, inclusive, há questões onde é que parte da população, se você é de Santa Catarina você sabe explicar muito melhor do que eu, eles estão reivindicando a mudança desse nome por conta desse contexto. E o que foi a revolta da Armada, né? Lembrando que Floriano Peixoto vai acabar com a Revolução Federalista, ó, porrada. E o que foi a revolta da Armada? A revolta da Armada ela vai de 1893 a 1894. Era uma revolta, pessoal, que vai ser diretamente ligada do o governo contra a Marinha. Federalismo não, eram grupos internos. Agora não, agora vai ser do governo contra grupos federalistas. E por quê, pessoal? Lembrando que a Marinha ela queria participar da política. Os marinheiros estavam proibidos, os marinheiros não tinham acesso. E aí, pessoal, eles vão apontar os canhões ali, aqui no Rio de Janeiro, né, na Baía de Guanabara, e vão, ó, descer-lhe a lenha, descer-lhe o fogo. Isso vai gerar uma crise muito grande, vai gerar uma revolta, e a partir disso, o Floriano Peixoto, né, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e a partir disso, o pessoal que ele vai reprimir, mas em 1894, nós tivemos as eleições para presidente, e aí o Prudente de Moraes vai ser eleito, e aí quando ele elege que ele é um cafeicultor paulista, vai ser modificado e nós temos o fim da República da Espada. E aí entramos na República Oligárquica. Mas de modo geral a gente tem que entender o que, né? Sintetizar. A República da Espada, do Deodoro da Fonseca, ele vai estar importante o quê? Né? A Constituição. Constituição que vai ser a primeira Constituição que vai se modificar os três poderes, o voto aberto, entre outros. Já no Floriano Peixoto, as revoltas da Armada é a revolta federalista, beleza? Que como incrementa uma ideia de ir contra essa política da República da Espada. Tranquilo? Espero que tenham entendido, é uma coisa muito breve, muito rápida mesmo, e essa foi a nossa aula sobre a República da Espada do Marechal Floriano Peixoto, beleza? Show de bola? Curte, envia pros amigos, envia pros cria, fortaleça o canal, dá aquela curtida que a gente precisa, e é nóis!